Tem um versículo na Bíblia que ninguém mais prega. Ninguém canta. Ninguém compartilha nos stories. Ele foi apagado, silenciado, censurado, porque ele condena. Ele é duro demais para o evangelho moderno, direto demais para agradar o público, cortante demais para caber nas mensagens de autoajuda que lotam igrejas hoje. Mas ele ainda está lá. E o pior, é ele que vai pesar contra muita gente no dia do juízo. Gente que acha que está salva. Gente que acha que está certa. Gente que vive uma fé moldada por likes, mas esquecida por Deus. Esse versículo não foi esquecido por acidente. Ele foi deixado de lado, de propósito. Porque quando você lê ele, você percebe que o evangelho confortável de hoje é falso. Você entende que não basta ir à igreja, levantar a mão no louvor ou postar versículo na bio. Esse texto destrói a religiosidade superficial. Ele arranca o chão de quem construiu a fé em cima de promessas, mas nunca enfrentou o peso da obediência. E é exatamente por isso que a maioria dos líderes não toca nele. Porque ele não atrai, ele assusta, ele exige arrependimento real. E isso é algo que quase ninguém quer viver. E o mais assustador, muita gente que ignora esse versículo está dentro da igreja, cantando, servindo, liderando, achando que está tudo bem. Mas não está. Porque esse versículo não foi anulado. Deus ainda o leva a sério. O céu ainda julga por ele. O inferno ainda treme por causa dele. E quem finge que ele não existe, já está condenado por ele. O maior engano dessa geração é achar que pode escolher quais partes da Bíblia servem e quais são exagero. Mas o céu não negocia com meia-verdade. Ou você se rende à palavra inteira, ou ela vai te esmagar inteira. Neste vídeo, eu vou te mostrar qual é esse versículo, mas não agora. Porque antes, você precisa enxergar o quanto já foi moldado por um evangelho que esconde a verdade. E se você tiver coragem de ficar até o fim, você vai entender por que esse texto foi silenciado e por que ele pode ser a tua única chance real de salvação. E se o Espírito Santo falar com você, e eu creio que vai, dá uma olhada no link que está na descrição. A formação de discípulos é para quem cansou de um cristianismo raso e quer viver de forma real, firme, quebrantada, com raiz. Não religiosidade, não aparência, mas cruz, fogo, santidade e verdade. Tudo começou de forma sutil. Não foi de uma vez. Ninguém acordou um dia e disse: vamos censurar a Bíblia. Foi aos poucos. Primeiro, começaram a suavizar as mensagens. Depois, a evitar temas polêmicos. Então vieram os cultos temáticos, as pregações motivacionais, as promessas de bênção sem exigência de arrependimento. E sem que percebêssemos, nasceu um novo evangelho. Um evangelho mais palatável, mais emocional, mais inclusivo. Um evangelho que não confronta, não corrige, não chama ninguém ao arrependimento. Um evangelho que chama de cura interior o que antes era chamado de pecado. Que chama de autoestima ferida o que a Bíblia chama de rebelião. E nesse novo cenário, versículos foram sumindo, não porque saíram das Bíblias impressas, mas porque saíram dos púlpitos, saíram dos cursos, saíram das lives, sumiram das pregações virais. Hoje, qualquer texto que fale de renúncia, juízo, inferno, santidade radical, temor, é descartado como pesado demais, religioso demais, legalista. O povo quer bênção, não cruz. Quer milagre, não disciplina. Quer alívio, não verdade. E os líderes, seduzidos pelo aplauso e pelo crescimento fácil, cederam. Começaram a pregar o que o povo quer ouvir, e não mais o que Deus quer falar. A verdade é que o evangelho moderno virou produto. É oferecido como alívio emocional, crescimento pessoal, solução de problemas. Muita gente entra para a igreja hoje achando que é cliente, que Deus é um prestador de serviços, que a Bíblia é um catálogo de promessas. Mas ninguém fala que seguir Jesus é morrer para si mesmo. Que a graça é de graça, mas custa tudo.
Que fé verdadeira exige renúncia, sangue, confronto. E como ensinar isso se os versículos que dizem isso foram apagados da pregação? Esse versículo que você ainda vai ouvir neste vídeo não some porque é difícil de entender. Ele some porque é impossível viver com ele e continuar fingindo. Ele desmascara o religioso que vive de aparência. Ele arranca a fantasia do crente de domingo. Ele mostra quem realmente nasceu de novo e quem apenas se acostumou com a liturgia. E é exatamente por isso que ele foi ignorado, porque ele exige mais que um amém. Ele exige arrependimento, exige morte do eu, exige confronto, exige queimar as pontes com o mundo. A pergunta que fica é: se esse versículo ainda está na Bíblia, por que você nunca ouviu ninguém pregar sobre ele? A resposta é simples e assustadora, porque esse versículo não agrada à carne. Ele ofende o orgulho, ele rasga o disfarce, ele pesa, ele assusta. E como vivemos numa geração que ama ser confortada, mas odeia ser corrigida, ele foi censurado. Mas o céu não esqueceu, e no juízo, ele ainda vai estar valendo. O resultado de tudo isso já está diante dos nossos olhos. Uma geração inteira que se diz cristã, mas que nunca foi confrontada de verdade, nunca foi quebrada, nunca foi levada à cruz. Gente que ama o Jesus que cura, que prospera, que restaura casamentos, mas que foge do Jesus que exige renúncia, santidade e arrependimento. O que temos hoje é um cristianismo superficial, diluído, emotivo e muitas vezes inútil, porque não transforma, não gera frutos, não muda caráter, não liberta do pecado, só mascara a podridão interior com frases de efeito e versículos fora de contexto. Você já deve ter percebido. Tem crente que canta sobre o sangue, mas nunca foi lavado por ele, que fala sobre graça, mas nunca foi transformado por ela. Vivem repetindo palavras que aprenderam com outros, mas não possuem vida no espírito. É uma multidão de convertidos que nunca se arrependeram, discípulos que nunca negaram a si mesmos, servos que não obedecem. E tudo isso porque o verdadeiro evangelho foi escondido. Foi trocado por shows, palcos, holofotes, slogans e emocionalismo barato. E o mais grave, isso tudo já estava profetizado. A Bíblia já havia avisado que nos últimos tempos os homens não suportariam a sã doutrina. Ajuntarão mestres segundo seus próprios desejos e desviarão os ouvidos da verdade. Não é falta de Bíblia, é recusa da verdade. Eles querem ser motivados, não transformados. Querem ser abraçados, não corrigidos. Querem um Deus que os aceite como estão, mas não um Deus que os santifique. E como os púlpitos cederam, a verdade foi deixada para trás. Agora preste atenção. Um evangelho que não confronta, não salva. Um evangelho que não fere, não cura. Um evangelho que não chama ao arrependimento, só aumenta o engano. E é esse o problema. Milhares de pessoas se acham salvas hoje, mas estão apenas entretidas. Se emocionam no culto, mas não mudam no secreto. Se arrepiam na música, mas não se rendem na prática. Estão sendo embaladas por um cristianismo que nunca nasceu do Espírito. Por isso que esse versículo que foi censurado é tão perigoso, porque ele expõe tudo isso. Ele revela quem realmente está em Cristo e quem está apenas sob a aparência de religiosidade. E quando ele for lido, muita coisa vai cair por terra, muita certeza vai virar dúvida, muita convicção falsa vai ser rasgada. E talvez você perceba que está mais distante da salvação do que imaginava. Essa geração não foi a primeira a censurar a verdade. Na verdade, sempre que o povo de Deus trocou o confronto pela conveniência, o resultado foi o mesmo: destruição. O Antigo Testamento está cheio de momentos onde os reis mandaram prender profetas, calar bocas, rasgar rolos da lei, porque a palavra feria demais, era negativa demais, cortava o ego nacional. E o povo aplaudia, porque sempre vai haver quem prefira ouvir mentiras doces do que verdades amargas.
A Bíblia diz em Jeremias que os profetas profetizavam falsamente, os sacerdotes dominavam com mão forte. E o povo amava que fosse assim. Eles queriam líderes que confirmassem seus pecados, não que os confrontassem. Em 2 Crônicas 18, vemos um dos exemplos mais fortes disso. O rei Acabe reuniu 400 profetas, todos dizendo aquilo que ele queria ouvir. Todos confirmando vitória, paz, sucesso. Mas havia um homem que falava diferente. Micaías, um profeta verdadeiro. E Acabe disse a seguinte frase: Eu o odeio, porque nunca profetiza coisa boa a meu respeito, mas somente o mal. Percebe o espírito? A rejeição da verdade não começa com falta de Bíblia. Começa com um coração que só quer ouvir o que agrada. E quando isso acontece, o juízo se torna inevitável. Acabe morreu na batalha, mesmo rodeado de profetas, porque nenhum deles carregava a voz de Deus. Hoje, a história se repete. Tem muita gente cercada por vozes que dizem: você é forte, você é abençoado, você é mais que vencedor. Mas ninguém diz: arrepende-te, confessa, quebra o orgulho, sai do pecado escondido. Os líderes evitam versículos que falam de juízo, porque assustam os novos convertidos. Evitam textos sobre santidade, porque ninguém é perfeito, mesmo. E nesse silêncio, o pecado se instala, o espírito se afasta, e a verdade é substituída por frases de efeito. Só que Deus nunca deixou de levantar vozes. Mesmo quando o templo estava corrompido, ele ainda falava. Mesmo quando os líderes estavam vendidos, Deus ainda tinha profetas escondidos. Mesmo quando a palavra era desprezada, o céu ainda gritava. E hoje, esse mesmo céu está gritando de novo. Porque a verdade que foi enterrada está prestes a ser revelada. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Porque o versículo que foi censurado ainda vive, ainda confronta, ainda pesa, ainda julga. E quem ignora isso, já está andando na direção da condenação. Tem gente que já está condenada, mas ainda acha que está firme. Não porque Deus virou injusto, mas porque essa geração aprendeu a tapar os ouvidos para tudo que incomoda. E quando você rejeita a verdade, o engano se torna confortável. Você vai se acostumando com a ausência da presença. Vai se adaptando a um culto vazio, a uma vida sem frutos, a uma fé sem renúncia. E o mais perigoso, você começa a achar que isso é normal. A verdade é que muitos estão perdidos dentro da igreja. Sabem a linguagem, conhecem os cânticos, decoraram os jargões, mas não têm mais vida no espírito. Vivem de aparências, de rituais, de cargos, mas por dentro estão apodrecidos. E não percebem, porque o ambiente todo está doente. A luz foi substituída por luzes, a glória por performances, o arrependimento por frases motivacionais. E nesse cenário, qualquer versículo que te confronte é ignorado. Qualquer verdade que corte é acusada de julgamento. Qualquer pregação que aponte o pecado é vista como religiosa demais, sabe? O que está acontecendo? A verdade foi trocada por conforto, a palavra por relevância, o evangelho por entretenimento. E o mais grave é que muitos líderes perceberam isso, e em vez de confrontar, se adaptaram. Escolheram os textos seguros, os temas que geram mais engajamento, as palavras que fazem as pessoas voltarem para o culto. E nesse processo de selecionar o que pode ou não pode ser pregado, alguns versículos foram sumindo. Não da Bíblia, mas da boca da igreja, do centro das mensagens, do coração dos crentes. E quando o evangelho é diluído assim, sabe o que sobra? Um cristianismo sem arrependimento. Uma fé que não gera frutos. Uma multidão de crentes que acham que são salvos, mas nunca nasceram de novo. Gente que ama ouvir sobre promessas, mas odeia ouvir sobre santidade. Gente que se ofende mais com a correção do que com o próprio pecado. E é exatamente contra isso que aquele versículo, o que foi censurado,
se levanta como uma espada afiada. Porque ele não negocia, ele não afaga, ele não massageia o ego, ele confronta, divide e expõe quem realmente é de Deus. E quem só vive de aparência. Está chegando a hora de você ouvir esse versículo. Mas antes, se prepare, porque quando ele for lido, você não vai mais poder fingir que não sabia. A sua alma vai ser colocada contra a parede. A sua fé vai ser testada. O seu coração vai ser rasgado. E talvez, nesse momento, você perceba que esteve se enganando esse tempo todo. E aí, só vai ter duas opções: continuar fingindo ou se jogar aos pés da cruz como nunca antes. Agora chegou a hora. Você ouviu tudo até aqui por uma razão. Porque o Espírito de Deus te conduziu até esse momento. E o versículo que a igreja moderna apagou, que muitos pastores evitam, que não aparece em pregações virais nem em devocionais alegres, é esse aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Leia de novo, devagar. Essas palavras saíram da boca de Jesus. E ele não está falando com ateus, nem com adoradores de falsos deuses. Ele está falando com pessoas que usaram o nome dele, que fizeram milagres, que expulsaram demônios, que pregaram, que lideraram, que talvez estivessem em púlpitos, plataformas, ministérios, e ainda assim, no fim, foram rejeitados, condenados, porque praticavam iniquidade, porque estavam no palco mais longe da cruz, porque sabiam falar o nome de Jesus, mas nunca tiveram intimidade com ele. Essa é a sentença mais dura do Novo Testamento. Jesus não disse quase, ele disse: nunca vos conheci. Ele não disse: vocês erraram um pouco. Ele disse: apartai-vos de mim. E essa palavra, apartai-vos, não é um simples sai daqui. É a mesma usada no julgamento final. É o veredito eterno, é o fim. E sabe o que é mais assustador? Essas pessoas não sabiam que estavam erradas. Elas tinham certeza de que estavam salvas. Certeza de que estavam fazendo a vontade de Deus. Certeza de que estavam seguras. Mas foram enganadas. Enganadas por um coração religioso, por um evangelho superficial, por líderes que nunca disseram a verdade. É por isso que esse versículo sumiu. Porque ele confronta todo um sistema baseado em aparência. Ele destrói a ideia de que sinais e ministério são sinais de aprovação divina. Ele mostra que você pode fazer milagres e mesmo assim ir para o inferno. Que você pode pregar todos os domingos e nunca ter sido salvo. Que você pode liderar um grupo, cantar no altar, orar em línguas e ser totalmente desconhecido por Deus. Porque não é sobre o que você faz externamente. É sobre o quanto você morreu para si mesmo. O quanto você luta contra a iniquidade escondida. O quanto o Espírito realmente governa sua vida no secreto. Essa é a verdade que foi silenciada. Porque ela divide, ela assusta, ela expõe. Ela nos obriga a parar tudo e perguntar: será que eu realmente conheço a Jesus? Ou só aprendi a falar o nome dele? E essa pergunta pode salvar a sua alma. Porque enquanto você está vivo, ainda há tempo de se arrepender. Ainda há chance de nascer de novo. Mas ignorar essa palavra é caminhar sorrindo rumo ao juízo. Agora você entende por que esse versículo sumiu das pregações. Ele derruba tudo que o evangelho moderno construiu. Ele não valida ministério, nem dons, nem performance. Ele exige relacionamento real, pureza no secreto, guerra contra o pecado e obediência. Ele mostra que Deus não está impressionado com aquilo que os homens aplaudem. Porque Deus não vê como o homem vê, ele olha o coração.
E se o coração está cheio de iniquidade, não importa quantas multidões você tenha alcançado, no fim será rejeitado. E isso não é crueldade, é justiça. Deus é amor, mas Ele também é santo. E o amor de Deus não anula a santidade de Deus. Ele ama sim, mas o céu não é lugar para quem tentou ser bonzinho, é para quem nasceu de novo. Esse é o ponto que poucos entendem. Você não será salvo por aquilo que você faz para Deus, mas por quem você é diante dele. E muitos se escondem atrás do serviço. Trabalham na igreja, se envolvem em ministérios, gravam vídeos, organizam eventos, mas nunca se quebrantaram de verdade. Nunca se humilharam diante do Deus Santo. Nunca abriram mão da vaidade, do orgulho, do controle do pecado escondido. Acham que fazer coisas para Deus é suficiente. Mas Jesus disse: afastem-se de mim. E o motivo? Eles praticavam iniquidade. Viviam no pecado. Talvez até sabiam que estavam errados, mas seguiram fingindo, porque sabiam que ninguém veria. Só Deus. Sabe o que é iniquidade? É o pecado que você já aceitou como parte da sua vida. É aquilo que você não luta mais para vencer, que você já justificou, que você até esconde das pessoas, mas continua alimentando no escuro. É a pornografia que você acha que vai largar um dia. É o adultério emocional que você chama de amizade. É a mentira que você usa como estratégia. É o orgulho disfarçado de liderança. É a vaidade que você chama de autoestima. É a frieza espiritual que você esconde atrás de agendas lotadas. E Deus está vendo tudo e está dizendo: aparta-te. O que Jesus ensinou em Mateus 7 não é para te assustar, é para te acordar. Porque se você está ouvindo isso agora, é porque ainda dá tempo. Ainda há sangue no altar. Ainda há misericórdia te chamando. Ainda há uma porta aberta, mas ela está se fechando. E essa pode ser a última chance de olhar para sua própria vida e dizer: eu estou pronto para ser rasgado por Deus. Não quero mais viver uma fé de aparência. Não quero mais ignorar versículos. Não quero mais fazer parte de um sistema que esconde a verdade só para manter as pessoas confortáveis. Quero ser conhecido por Jesus, mesmo que o mundo me esqueça. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está gritando dentro de você. Porque só Ele pode romper o orgulho, atravessar as máscaras e expor as feridas que ninguém mais vê. Você pode ter vivido anos dentro de uma igreja. Pode ter decorado versículos, ocupado cargos, participado de campanhas. Mas se nunca nasceu de novo, de verdade, com arrependimento, cruz, renúncia, você ainda não está pronto para o que vem depois da morte. E não digo isso para te acusar, digo isso para te dar uma chance, porque a porta ainda está aberta. Mas não por muito tempo. A verdade é que Deus não quer só te salvar do inferno. Ele quer te transformar. Ele quer matar essa versão religiosa, vaidosa, indisciplinada e superficial que você construiu, para fazer nascer alguém cheio do Espírito, apaixonado pela palavra, quebrado pela presença. Mas para isso, você precisa parar de fugir. Precisa sair do palco. Precisa descer do trono. Precisa deixar de lado o conforto da aparência e cair de joelhos na presença. O que está em jogo não é só uma decisão de fé, é o destino eterno da sua alma. Ou você continua se enganando, ou se rende, de verdade. Agora, não ignore mais esse versículo. Não seja contado entre os que ouvirão: nunca vos conheci. Você não precisa continuar carregando essa culpa, essa frieza, esse vazio. Tem graça disponível. Tem perdão real. Tem restauração que não é de palco, nem de marketing. É do céu. Mas isso não vem com frases bonitas. Vem com arrependimento, com lágrimas, com entrega real. Vem quando você olha para a cruz e diz: me mata, Senhor, se for preciso, mas não me deixa viver um evangelho falso mais nenhum dia. E se você sente que esse vídeo foi para você, e não apenas uma mensagem forte entre tantas, então o próximo passo é teu.
Lá na descrição tem um link para a formação de discípulos. Não é um curso para melhorar sua vida. É para virar sua vida do avesso. É para quem cansou de ser só evangélico. Para quem quer ser discípulo. Para quem quer carregar a cruz e representar Jesus em todas as áreas da vida. Se você quer isso, o link está aí. Mas o primeiro passo é teu. Deus está te chamando. Agora é você que precisa responder.